Então, bom dia a todos. Hoje calhou-me a mim apresentar e escolhi o tema excisão completa do mesocólon para começar. Para começar, queria dizer que isto é, quando eu pensei em apresentar este tema, pensava que era assim uma coisa mais ou menos recente, mas aquilo que eu encontrei é que já desde há muito tempo que se investiga sobre este assunto de uma ligação intermédia e alta dos vasos cólicos. Temos aqui um estudo que foi publicado em 97, já com dados de 1951 até 1975, e nesta altura eles já encontravam uma diferença de sobrevivência de 10% aos 5 anos, em estadios Dux-B, que isto equivalia a um estadio 2, e no Dux-C, que era o estadio 3 do cancro do cólon, encontrava-se já uma diferença de 20% aos 5 anos. Aqui estão mais 3 estudos que falam também deste conceito de uma ligação alta e de uma linfadenectomia estendida. E se vimos ainda mais para trás, encontramos aqui um artigo de 1909 que diz que nenhuma operação para uma doença maligna pode ser considerada completa sem a remoção dos gânglios linfáticos. E aqui, relativamente ao cólon, a artéria e a veia ligadas devem ser divididas próximas à artéria mesentérica superior. Mas o conceito de excisão completa do mesocólon em si surgiu mais ou menos em 2008. Este artigo foi recebido em 2008, depois acabou por ser publicado em 2009, em que um cirurgião alemão introduz o conceito de excisão completa do mesocólon, um bocadinho comparando com o conceito de excisão completa do mesorreto. Já tinha sido introduzido 10 ou 20 anos antes, acho que tinha sido em 88. E ele fala que uma excisão completa do mesocólon seria mais ou menos comparável a uma excisão completa do mesorreto, na medida em que há uma ligação central dos vasos que irrigam essa zona. E aquilo que eles fizeram neste estudo foi analisar os dados das cirurgias que eles fizeram desde 1978 até 2002 e dividiram este período em três períodos. E aquilo que eles viram é que a taxa de sobrevivência aos 5 anos aumentou de 82% para 89%, sendo que estes 89% foi no último período, de 95 a 2002, quando esta técnica no hospital deles foi standardizada, ou seja, depois toda a gente fazia esta técnica. E a taxa de recorrência local aos 5 anos também diminuiu de 6,5% para 3,6%. E o que é que eles dizem que é a excisão completa do mesocólon? Eles dizem que a artéria iliocólica e se presente a artéria cólica direita devem ser divididas na origem da veia mesentérica superior e artéria mesentérica superior, sendo que cirurgicamente obteríamos uma disseção deste género, onde aqui vemos a veia, a artéria, e o duodeno e o pâncreas. Além deste ponto primário, que era a sobrevivência relacionada com o cancro, eles analisaram endpoints secundários, que era a taxa de recorrência local, que eu já disse que diminuía, o número de gânglios recolhidos e a morbimortalidade. Em relação aos... Desculpem lá, isto tem que ser assim. Em relação aqui aos gânglios recolhidos, o que eles viram é usar um método estatístico, que é o método de Leblanc, e viram que conseguiam um cutoff aos 28 gânglios com uma diferença estatística significativa, ou seja, tanto quando o doente era um N0 ou era um N positivo,
se eles recolhiam menos de 28 gânglios ou mais de 28 gânglios, encontravam uma diferença estatisticamente significativa na sobrevivência. E aqui vemos que aumentava de 90% para 96%, e quando tinham gânglios positivos, aumentava de 64% para 71%. Gostava de referir que isto só aparece assim neste estudo e que as guidelines atuais, tanto americanas como europeias, referem que para um correto estadiamento são só necessários 12 gânglios. Em relação aqui à taxa de complicações, eu não me vou estender muito, mas o que eles dizem é que a taxa de complicações é igual à reportada por outros grupos que não fazem esta excisão do mesocólon. Por outro lado, aqui também, isto é mais no Ocidente, mais no Oriente, eles já aplicam este conceito há mais tempo, sendo que já desde 1946 no Japão, eles aplicaram uma técnica standardizada que é a linfadenectomia D3, e a partir de 1977, nas guidelines deles, já parece que essa deve ser a linfadenectomia D3, deve ser a técnica aplicada em quase todos os doentes. E o que é isto, a linfadenectomia D3? Que o conceito é um pouco diferente, porque enquanto que a excisão completa do mesocólon, eles dizem que a ligação dos vasos deve ser na origem, aqui eles focam-se um bocadinho mais nos gânglios, e dizem que os gânglios devem ser uma D1, uma linfadenectomia D1, são removidos aqui os gânglios que estão a vermelho, uma D2 são os gânglios em azul, e uma D3 seriam aqui estes gânglios centrais em amarelo. No fundo, acaba por ser mais ou menos parecido com uma excisão completa do mesocólon. E a nível cirúrgico, o que eles veem também é este tipo de disseção, que nós já vimos uma fotografia que é semelhante, em que se vê aqui o duodeno, pâncreas e os vasos completamente expostos e laqueados na origem. A nível de resultados, eles também têm resultados excelentes, com uma sobrevivência aos 5 anos de 94%, 87% e 79%, dependendo do estadio. E a nível de complicações, também são mais ou menos comparáveis com os outros estudos da literatura, sendo que, por acaso, neste caso, eles tiveram uma mortalidade de 0% em 370 doentes que eles operaram nesta série. Acho que é um bocado impressionante. E porquê é que, tanto na Europa como no Japão, eles se aplicam tanto em tentar ir a recolher os gânglios que são centrais? Encontrei aqui este estudo que o que eles fazem no Japão é os cirurgiões, quando acabam a cirurgia, em vez de enviarem a peça para análise para o anatomopatologista, são eles próprios que dissecam a peça, e são eles que dissecam os gânglios e que os contam. Isto permite-lhes fazer um mapeamento dos gânglios afetados. Então eles o que fazem é analisar estes gânglios separadamente dos intermédios e separadamente dos epiploicos ou paracólicos. E o que eles viram é que, dependendo do estadio, T1, vou pôr isto aqui, do T1, T2, T3 ou T4, à medida que aumenta o estadio, vão estando cada vez mais gânglios afetados, e, por exemplo, aqui em T2 já existem aqui nos gânglios centrais um 2% de afetação, no T3 2,3% e em T4 os gânglios centrais estão afetados em 3,7% dos casos. E outra razão pela qual eles dizem que deve ser feita uma linfadenectomia mais central é que quando nós fazemos uma linfadenectomia D2, vamos por aqui pelo meio e podemos deixar alguns gânglios intermédios. E quando vamos aqui analisar os gânglios intermédios, já vemos que já desde T1 existe alguma afetação, e quando chegamos ao T4, já 15%, há 15% de pessoas que já têm estes gânglios afetados. E então a conclusão que eles chegam deste estudo, além destes gânglios, eles analisaram também aqui no disseminação longitudinal, aqui à volta dos gânglios paracólicos, e viram que
além de 10 centímetros já existe pouca disseminação. E a conclusão que eles chegaram é que é necessário remover pelo menos 10 centímetros de intestino saudável, tanto proximal como distal, e fazer uma linfadenectomia D3 para o cólon, para o cancro do cólon, que é pelo menos um T2, ou seja, em T2, T3 e T4, eles dizem que é preciso fazer uma linfadenectomia D3. Não estou a conseguir passar, desculpa. Além disso, este estudo que eu já falei fala aqui de um outro conceito, que são as skip metástases, que isto quer dizer que são metástases que afetam os gânglios centrais e não é encontrada a doença em nenhum outro gânglio, tanto paracólico como intermédio. E aqui o que é que eles viram? Viram que em 11 doentes onde eles tinham metástases centrais, que eram 3%, 6 desses doentes, ou seja, mais de 50%, não apresentavam metástases nos gânglios intermédios nem nos paracólicos. Ou seja, há uma progressão da doença para os gânglios centrais, quando não se encontra nenhuma outra doença nos gânglios mais proximais. E por este motivo, eles também acham que deve ser feita uma linfadenectomia mais alargada. Bom, então, e o que é que recomendam aqui as guidelines atuais? As guidelines atuais europeias só consegui encontrar da ESMO, e o que eles dizem é que deve ser removido em bloco o cólon e o mesentério, e que devem ser recolhidos pelo menos 12 nódulos linfáticos para haver uma correta estratificação. As guidelines americanas daqui da Sociedade do Colorectal Surgeons dizem que a linfadenectomia estendida não está recomendada, embora eles admitam que existem metástases nos gânglios centrais, pelo menos de 3 a 11%, e também admitem que existam as tais skip metástases em menor ou igual que 2%. Umas guidelines um pouco mais atuais de uma outra da NCCN, eles dizem que deve ser feita uma colectomia com a remoção dos linfonodos atuais, e eles aqui já introduzem o tema da excisão completa do mesocólon e da linfadenectomia D3, e dizem que há um estudo na Dinamarca em que existe uma diferença significante na disease-free survival. E também mostram aqui uma revisão sistemática em que mostram uma sobrevivência maior quanto maior número de gânglios recolhidos. Pronto, e no Japão, como eu disse já desde 1976, que está recomendada uma linfadenectomia D3, e isso não é diferente aqui nas guidelines de 2019, a partir do T2. Bom, então aqui, nas guidelines atuais, aquelas que não recomendam, as únicas que não recomendam uma linfadenectomia estendida são as guidelines, estas de 2017, e eles dão esta bibliografia, ou seja, dos 68 ao 70. Eu fui analisar estes três artigos, e aquilo que eu vi é que aqui o Govas, o que ele diz que há evidência limitada de uma sobrevivência a longo prazo aumentada. E eu fui aqui analisar, e o que eles encontram é que, em alguns artigos, dizem que a sobrevivência é maior, noutros artigos dizem que não há diferença, e nos artigos e alguns artigos em que dizem que é estatisticamente significativo, e outros artigos, apesar de ser uma sobrevivência aumentada, dizem que não é estatisticamente significativo. Em termos de complicações, dizem que não há diferença. A seguinte revisão sistemática é a mesma coisa, diz que com os dados atuais existem algumas limitações na evidência, e o último também é a mesma coisa. Eles mostram que existe uma sobrevivência diminuída quando existem metastização nos nódulos centrais, mas dizem que é preciso estudos
ou seja, mais válidos, ou seja, um estudo randomizado para analisar e para termos uma evidência mais válida. Ou seja, a conclusão que eu chego é que eles dizem que não está recomendada porque não é suportada pelos dados. Mas aquilo que eu acho é que existe evidência, mas a evidência que existe é limitada. E por isso é que eu apresento também aqui um estudo randomizado que está em curso, começou em 2016 e que vai durar 7 anos, 4 anos para recolher os dados, mais 3 anos inicialmente para o seguimento, que é o estudo randomizado em que eles vão comparar uma disseção D2 com uma disseção D3 e o endpoint primário vai ser o disease-free survival aos 3 anos e também vão analisar alguns endpoints secundários como a mortalidade, etc. Pronto, é esta a minha apresentação. Agora gostava de ouvir a vossa opinião em relação a isto. O que é que acham? Deve ser feita uma disseção mais alargada? Acham que não? Acham que tem mais complicações? Pronto, deixo aberto aqui a discussão. Miguel, se calhar tens de dizer a quem está aí do colo retal para se pronunciar primeiro, ou ao chefe, não sei. Não sei quem é que está a assistir. O chefe não está. Quem é que está para ver? O Rogério é o mais. O Dr. Travassos e o Rogério são os mais velhos da cola retal que estão aí a assistir. E o Dr. Manuel também está para aí. E o Dr. Manuel também está ali. Quer falar alguma coisa primeiro? Ninguém quer falar. Eu acho que realmente parece alguma evidência que essa disseção mais verdade é favorável. Às vezes há alguma dificuldade em transpor isso para a parte do dia a dia. Era uma coisa que podíamos pensar nisso. Estou a ouvir, não é? Sim. Não. Vamos ouvir. Mal, mas estamos a ouvir. Eu gostava de dar os parabéns ao Miguel, porque acho que eu consegui. Doutor Manel, chegue-se um bocadinho mais à frente, desculpa. Eu gostava de dar os parabéns ao Miguel, porque este é um assunto que vale sempre a pena refletir e ele conseguiu, em poucas palavras, situá-lo bem. Ao longo dos anos, quem tem mais várias voltas como eu, já viu avanços e recuos na forma de abordar as várias patologias oncológicas em termos de maior agressividade ou menor agressividade das opções cirúrgicas. Nem sempre se consegue demonstrar que ser mais agressivo e por isso ao longo dos anos fomos vendo grandes oscilações nos vários patologias. Fomos vendo que se vai sendo mais interventivo na neoplasia do estômago e na neoplasia do resto. Fomos vendo que se vai andando no sentido contrário na neoplasia da mama. E no colo eu acho que ainda está um pouquinho bem. A dificuldade aqui, como o Miguel mostrou, é que os estudos que existem mostram alguma vantagem em abordagens mais interventivas. A vantagem não parece ser muito grande. Parece haver uma diferença nos números que ele mostrou, 5% de sobrevida entre os dois grupos, que é um valor relativamente pequeno para poder ser demonstrado facilmente com vista estatística. E quando se começam a usar casuísticas um bocadinho maiores, não sabemos se estas diferenças pequenas nessas casuísticas ultrapassam as limitações dos próprios estudos, que raramente são respectivos e randomizados. Muitas vezes são com controles históricos, outras vezes os dois grupos não são iguais. Portanto, nós sabemos que conseguimos fazer estudos muito sempre com grande casuística, como este
o Miguel diz que está neste momento a correr, que é a medicina, porque uma diferença de 5%. É preciso que nos 2 anos exista um número muito grande de doentes e é sempre fácil recrutar esse número de doentes para se fazer estudo. Mas acho que aqui só o futuro é que nos vai esclarecer. Posso falar? Sim, força. Eu acho duas coisas. Uma, enfim, acho que não é uma resposta que se possa dar agora, mas acho que seria importante se vocês tiverem que considerar avançar para este género de terapêutica, pelo que eu percebi não fazem, seria ver se os asiáticos têm grandes diferenças em relação aos europeus em termos de mortalidade e morbilidade, e também, não sei se existe alguma publicação nesse sentido, perceber se a percepção de qualidade de vida dos doentes, que é sempre subjetiva, se é muito diferente, porque às vezes, ou seja, os endpoints que nós estudamos podem ser diferentes, mas a maneira como os doentes vivem o pós-tratamento também conta muito. E se existir algum estudo nesse sentido, acho que isso era uma coisa interessante de se verificar. A outra, mais a ver com a minha especialidade, isto implica alguma mudança nos protocolos de aquisição de imagem que nós fazemos, e isso é importante, ou seja, quando se avançar para isto, implica que nós, por exemplo, se for por TAC, eu o pouco que encontrei de artigos de radiologia relacionados com isto, fizeram sempre o estudo por TAC, implica nós fazermos mais angiotac, e não uma aquisição como normalmente fazemos um bocadinho mais tardia, com pós-processamento diferente. Para quê? Para estudar a parte vascular, variantes anatómicas. Vi também, mas vi muito por alto porque não consegui acesso ao artigo, que existem algumas diferenças na extensão longitudinal calculada em imagem e na anatomia patológica em relação à reseção vascular efetuada, e também vi que há alguns artigos, mas não, lá está, não consegui acesso, tenho que ver se os consigo piratear, sobre o valor prognóstico pós-terapêutico do coto vascular, enfim, do coto, enfim, do segmento vascular, não sei depois como é que o fazem, que fica, não sei se fazem uma avaliação pelos gânglios, não faço ideia. Deve ter que ter uma correlação também com a descrição cirúrgica, ou seja, o pré e o pós terapêutico em termos de radiologia implica, tem que ser mudados e tem que acompanhar a par e passo o que o cirurgião pretende fazer e o que ele faz, porque senão arriscamos a ter exames de radiologia que são insuficientes para vocês e que se calhar com maior taxa de complicações. Sim. Claro, respondendo aos 3 pontos que falaste, em relação à mortalidade e à morbilidade, obviamente que estes estudos que são publicados e que dizem que a mortalidade e a morbilidade não são diferentes em relação às colectomias standard, obviamente que eles fazem muito isto, portanto, obviamente, se calhar estão habituados e a morbilidade e a mortalidade não vai ser muito diferente, mas isso é porque eles têm muita prática nisso. Aqui a questão é, quem não faz isto, obviamente que durante a curva de aprendizagem se calhar vai ter um bocadinho mais de morbilidade e mortalidade, e quem não tem muito volume, será que consegue chegar ao nível deles? Não sei. Em relação à qualidade de vida, existem alguns artigos, eu não os coloquei aqui para não estender muito a apresentação, mas o que eles dizem é que não existe diferença na qualidade de vida, ou seja, eles com estudos de qualidade de vida relacionados dirigidos às queixas gastrointestinais, dizem que não existe diferença de uma disseção alargada ou uma disseção standard. E em relação à TAC e fazer angiotac ou não, este aqui não encontrei assinado. O que eu encontrei é que... Esse não era uma pergunta, esse era uma afirmação. Ok. Sim, mas vou também fazer aqui um comentário em relação à TAC, é que uma das justificações que eles encontram para fazer uma linfadenectomia
mais Alargada. alargada, é que não se consegue ver na TAC qual é o estadio correto do tumor, ou seja, é muito difícil, e isto não sei se poderás dizer melhor tu, é muito difícil diferenciar um T2 de um T3, por exemplo, ou até talvez de um T4, então como eles não conseguem diferenciar... T4 menos, T3 às vezes pode ser difícil, mas e principalmente o envolvimento ganglionar, temos muitos falsos, podemos ter falsos negativos, não é? Sim. Portanto, eles dizem que é melhor fazer uma linfodenectomia mais estendida, precisamente porque o estadiamento clínico... O que eu vi que é mais importante é para o mapeamento vascular. Bem, primeiro aqueles que não têm indicação, não é? Como qualquer TAC, e depois para o mapeamento vascular pré-cirúrgico. Uhum. Nomeadamente em reconstruções 3D também. Sim. Isso implica nós mudarmos o protocolo. Raquel, quer dizer. Eu quero dar os parabéns ao Miguel, que fez uma revisão muito boa. Estava muito boa, desculpa, esqueci-me de dizer isto. Eu gostei da apresentação. Fez uma revisão muito, muito boa, com muitos artigos envolvidos e conseguiu relacionar muito bem tudo e tirar conclusões claras. Em relação a esta técnica, é verdade que há resultados que são diferentes de uns estudos para outros, que não há estudos randomizados ainda que digam que sim, que é verdade que aumenta a sobrevida ou não. O que eu acho que, em verdade, se nos permite, é um estadiamento melhor dos doentes, porque conseguimos apanhar todos esses gânglios que, na maioria das vezes, não são apanhados. E isto faz com que classifiquemos muito bem os doentes que são T2 e T3, e então apanhemos muitos doentes que têm gânglios e que nós veríamos se não fazemos esta técnica e que depois vão fazer quimioterapia. E isso, se calhar, tem influência em depois ter uma sobrevida maior, e não é só a técnica em si, e sim o tratamento adjuvante. E permite melhorar a qualidade diagnóstica da própria radiologia. Sim. É mais fácil fazer o feedback e a correlação. Sim, portanto, a nossa própria curva de aprendizagem também muda. Claro. E em relação às complicações, como perguntava o Miguel, eu acho que, claro, está relacionado com a curva de aprendizagem, com o volume de doentes que operamos, e claro que vai haver, mesmo que não se demonstre aí nos estudos, vai haver muitas mais complicações em centros onde não tem um alto volume e especialização do que noutros, não? Fiquei com tudo muito claro, não tenho nenhuma pergunta a fazer-te. Parabéns. Obrigado. Pronto, e já agora, só comentando... Arnaldo, queres falar? Não, olha lá, eu gostei muito da apresentação, esta revisão estava muito boa, amigão, e mostra que tu tinhas interesse no assunto e tentaste procurar o máximo possível. Eu vi muito essas coisas que o Vasco disse da reconstrução dos vasos tridimensionais, que ajuda no planeamento pré-operatório do cirurgião, saber onde é que vai, porque no lado direito do colo a vasculação é diferente, há variações lá no tronco dele. E até já vi em alguns congressos salas inteligentes que conseguem fazer tipo em simultâneo radiologia com cirurgia, e aí torna-se muito mais fácil. Estamos a operar com TAC ao mesmo tempo, quase, e dá para reconstruir os vasos e saber onde é que vamos procurar. E achei interessante aqueles estudos japoneses que separavam o cirurgião na sala, os gânglios, e diziam logo onde é que eram os principais, os pericólicos. Apesar do que tenho feito agora, e a anatomia gosta disto, é referenciar a peça em termos de orientação onde é que é o cólon distal, e depois também referenciar os vasos na origem. Isso ajuda-nos um pouco a perceber essa parte do mapeamento também dos gânglios, se eles quiserem descrever assim, apesar de que eles nunca sabem o que é a origem, onde é que a gente foi, né? E eu achei engraçado também um artigo que acho que não tinhas aí, ou pelo menos é um aspecto só de um cirurgião que eu vi num vídeo. Ele põe a equipa standard a operar um cólon, e diziam para fazer um D3. Eles achavam fazer um D3. E depois vinha o expertise, o cirurgião melhor da coloretal e da D3 no serviço, e chegava lá e afinal ia 1 ou 2 centímetros abaixo e rapava mais 5 gânglios, que era com os outros da equipa. E é engraçado isto, porque o que é a origem nunca é bem assim... Se vis os vasos mesmo, muito bem. Se não vis os vasos, nunca sabes bem se estás na origem, não. Somente no lado direito do cólon.
Sim, pronto, eu também não me esta coisa de não ter mais complicações, mas há artigos que dizem que há mais tromboses da mesentérica, há mais hemorragias, mas pronto, é percebo que quem tem muita experiência depois diga que não tem, faz muitos. Eu não me estendi muito também aqui nos detalhes técnicos da excisão completa do mesocólon e da linfadenectomia D3, mas também existe muita discussão acerca disso. Existem muitos artigos que dizem que a excisão completa do mesocólon é melhor, existem outros que dizem que a linfadenectomia D3 é melhor. Existem assim, a excisão completa do mesocólon tem uma definição que é muito clara, porque é um artigo que define o que é isso. Mas eles dizem que, ou seja, fixam-se muito na laqueação central dos vasos, mas não dizem quais são os gânglios a ser removidos. Pelo contrário, a D3 dizem que os vasos, sim, devem ser ligados na origem, mas o foco deles é que os gânglios centrais devem ser removidos. Então, quando as definições são assim um pouco laxas, então também é difícil fazer assim, como tu estavas a dizer, que ia lá o PRO e tirava mais 4 ou 5 ângulos. É difícil, sim. Tenho só a dizer que no estudo, deixem-me compartilhar outra vez a tela. Aqui estão a ver? Sim. Aqui neste estudo no RELARCA, neste que está a ser feito agora na China, no estudo randomizado, eles definem muito bem o que é o quê. E aqui isto seria uma linfadenectomia D2, ou seja, vemos aqui os vasos mesentéricos superiores com toda a gordura e gânglios em cima, e uma linfadenectomia D3 seria uma disseção assim deste género, ou seja, vêem-se todos os vasos muito bem dissecados e já sem gordura em cima. Portanto, aqui neste estudo, ou seja, isso está bem definido. Mas, claro, nos outros estudos com dados retrospectivos, isso nunca se sabe muito bem o que é que eles tiraram, o que é que não tiraram. Legal. Sim. Apesar de dizer que as duas definições não são exatamente claras, eu acho que as definições são bastante claras. A abordagem é muito diferente. Conceptualmente, o que se está a fazer na abordagem chamada excisão do Messi é diferente do que se está a fazer. O conceito é diferente, porque nós não podemos sobrepor as duas coisas e achar que não corresponde ao outro. São duas abordagens e dois conceitos diferentes. Não se percebe nada. Eu acho que, pronto, o doutor as definições estavam, ou seja, não são laxas e são concretas, mas o conceito é que é um bocadinho diferente, acho eu. Não foi isso, doutor Manuel? Exato, e não corresponde uma à outra. Quando tu mostraste muito bem um dos desenhos da apresentação, quando se faz a ligação na origem dos vasos, o fundo está a sair a meio do segundo nível. Nem sequer é o segundo nível completo. Quando se faz o terceiro nível, os grandes centrais, a abordagem deve ser completamente diferente. A abordagem tem que ser direta aos vasos. Não se percebe absolutamente. E não propriamente está preocupado onde é que é feita a aplicação. Doutor Manuel, desculpe lá interromper, mas não se está a entender muito bem. Rifem o computador, pá. Rifem o computador. Não é teu interno que entende. Estão a ouvir aqui? Sim. Isto agora é com o telefone da Margarida, isto é outro nível, Eu estava a dizer que as duas definições são diferentes e não é fácil nós acharmos que o que é feito numa definição se encaixa na outra definição. Na definição da questão do mesorreto, depende dela que os vasos na origem. Não se dá atenção aos gânglios. Na linfadenectomia, a atenção é toda dada aos gânglios. É evidente que depois de secado dos gânglios, os vasos estão expostos e facilita a alimentação na origem. Mas os conceitos são diferentes.
Sim, estou de acordo. É diferente, mas a excisão completa do mesocólon, pronto, eles dizem que é uma ligação central e uma disseção central. Isso, pronto, também implicaria uma disseção dos gânglios centrais D3, como na linfadenectomia D3. O conceito é diferente, mas pronto, pode ser interpretado assim de várias maneiras, acho eu. É isso que eu estou a dizer que eu não concordo contigo. Porque para encontrar a origem dos vasos, não é necessário remover os gânglios que estão à volta dos vasos centrais. Ou seja, para fazer D3 é necessário dissecar toda a artéria mesentérica superior, enquanto que de outra maneira basta ver a origem. É como o grau de dificuldade e o grau de necessidade de levar uma disseção mais longe é muito mais exigente na linfadenectomia do que na ligação dos vasos na origem. Eu estou de acordo com isso que está a dizer. No entanto, e por isso é que existem mais artigos que dizem que a linfadenectomia D3 é melhor do que a excisão completa do mesocólon. No entanto, existe um outro estudo, e vou outra vez compartilhar aqui a tela. Existe um outro estudo que compara diretamente, deixa eu ver se eu encontro. Comparison of Japanese D3 resection e European Complete Mesocolon Excision. E o que eles viram neste estudo é que a excisão completa do mesocólon recolhe mais gânglios e mais mesentério do que a linfadenectomia D3. Então aqui voltamos à mesma questão. A D3 é mais central, mas a excisão completa do mesocólon recolhe mais gânglios. Então ficamos... Mas pronto, isto é uma discussão que estamos aqui a discutir um bocadinho... Só para dizer uma coisa agora. Em relação a isso, o objetivo é encontrar o máximo de gânglios possível, não é? É não associar. O objetivo é encontrar o máximo de gânglios possível. Sim, o objetivo é fazer ou seja, vir mais... Ou seja, é excisar o maior número de... Sim, excisar o mesocólon completo e tirar com isso o maior número de gânglios. Isso teria eventualmente interesse, esses estudos que têm sido feitos pelo McTrace, que é o contraste que nós usamos para a axila da mama e que pode ser usado para o mesocólon também e depois vai marcar com o marcador com nanopartículas de óxido de ferro todos os gânglios, contrariamente à mama, que é dado para encontrar o gânglio sentinela, o primeiro gânglio a receber o contraste, no estudo no cólon, não. É para encontrar o máximo de gânglios possível, ou seja... Oi, desculpe lá, doutor Caravana. Caiu o som, tem que ativar outra vez o som, desculpe lá. A diferença para a mama, para este caso do mesocólon, é que aqui na mama queremos encontrar o primeiro gânglio a receber a drenagem linfática e no mesocólon a ideia é apanhar todos os gânglios que marcarem. Portanto, a antecedência é diferente, a forma de fazer a injeção é diferente, portanto, mas o objetivo é esse, contrariamente ao da mama. E que é por aí também que se poderá ser mais exaustivo no esvaziamento ganglionar do mesocólon, que tem importância a recepção do mesocólon também, mas também dos gânglios, não é? Não só do tecido do mesocólon, mas do número de gânglios tirados. Penso que é por aí. Sim. Eu já agora, para justificar a minha não estadia aqui desde o princípio, é porque também tenho uma boa notícia para vos dar. Está por dias a assinatura da obra do Hospital Novo. Eu posso fazer só uma pergunta? Doutor Artur, chegue só um bocadinho mais à janela para a rede ser um bocadinho melhor, se faz favor. Basicamente, aquilo que eu queria perguntar era se tu, nos artigos que leste, viste alguma referência à execuibilidade da excisão completa do mesorreto ou da linfadenectomia D3 por laparoscopia e sobre a realidade da prática clínica dos centros que fazem
uma das técnicas, ou a excisão completa do mesocólon, ou a linfadenectomia D3 por cirurgia aberta ou por laparoscopia. Sim. Em relação à excisão completa do mesocólon, aquele estudo que eu apresentei, da definição da excisão completa do mesocólon, foi tudo aberta. Aquele outro estudo dos japoneses foi por laparoscopia e naquelas revisões sistemáticas, eles, além de compararem a excisão standard com a excisão completa, eles comparavam também a cirurgia aberta com a cirurgia laparoscópica e aquilo que viam é que não havia diferença. Portanto, está a ser aberta como... Na verdade, eu já assisti a discussões sobre este assunto e já vi colegas de centros de grande volume assumir que não faziam a excisão completa do mesocólon, apesar de reconhecerem que seria uma coisa que traria alguma vantagem, por não ser uma técnica facilmente replicável e execuível por laparoscopia. E outros colegas também assumirem que faziam a excisão completa do mesocólon por cirurgia aberta, precisamente pela mesma razão. Aí, seja por que motivo for, a grande diferença está na sobrevida livre de doença dos estadios dos doentes T3. E aquilo que eu gostava era que nós pudéssemos analisar a sobrevida dos nossos doentes T3, que penso que neste momento, com a base de dados que temos, é uma tarefa fácil de fazer, de levar a cabo, e comparar a sobrevida livre de doença com a sobrevida livre de doença de outros centros e perceber se temos necessidade de fazer alguma mudança prática naquilo que estamos a fazer no dia a dia, ou se, por outro lado, não temos uma necessidade muito premente de fazer mudanças na nossa prática clínica. Acho que sim, acho que seria um trabalho interessante e que poderemos fazer. Estás convocado, Miguel. Ok. Só para dizer que esta reunião agora não tem limite, podemos aqui continuar a conversar, porque já tenho a versão. Claro. Olha, anda, mas é trabalhar. Anda, mas é tarefas, Miguel. Vai trabalhar. Ficou bem, estás à vontade. Temos agora a reunião do grupo da parede complexa. Daqui a 2 minutos, Dr. Caravana. Podemos terminar a reunião, sim. Acho que sim. Muito obrigado pela assistência de todos e até breve. Então isto é que